e pagou um alto preço, ainda, meu Deus, que aos olhos humanos não valêssemos muito, o Senhor pagou um preço alto, o preço do sangue derramado no Calvário, o sangue do justo, do reto, do leão da tribo de Judá, que nos pagou, comprando, livrando do inferno e da mão do diabo. Meu Deus, obrigado pela salvação. Fale isso para Deus. Obrigado pela vida eterna. Obrigado por ter pago por mim um preço altíssimo, Jesus. Eu imagino o quanto o Senhor sofreu, o quanto deve ter doído, os cravos nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos, a humilhação que o Senhor sofreu, e tudo o Senhor fez por amor. Hoje estamos aqui nos oferecendo a Ti, e eu te peço, receba a nossa vida e fala conosco na Tua palavra. Você que crê, diga amém, e vamos dar uma linda, calorosa salva de palmas, bem bonito, glória a Deus. Bom dia mais uma vez, bom dia para quem está em casa assistindo ao vivo. Eu sou o pastor Eduardo, aqui de Brasília, trabalho junto com o missionário R.R. Soares e sou pastor da sede distrital no Plano Piloto. E nós vamos aprender de Deus bastante hoje. Nós estamos fazendo junho, o mês do Espírito Santo. Só para lembrar de maneira muito rápida, semana passada, obrigado, viu pessoal, Deus abençoe. Semana passada nós falamos aqui sobre buscar a presença do Espírito Santo. Quem lembra disso? Eu falei que muitas vezes nós buscamos alegria, realização, buscamos prosperidade, tudo isso é lícito, tudo isso é bom. Deus quer que prosperemos, Deus quer que a gente vença, seja feliz na vida amorosa. É plano de Deus que você veja os seus filhos bem encaminhados, sendo frutíferos, prosperando, mas nós, por vezes, erramos por não buscar o Espírito Santo. A Bíblia fala em Efésios 5, versículo 18, não vos embriagueis com não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem muitas alegrias, vinho na Bíblia simboliza alegria, tem muita alegria na vida que é lícita, mas nós não podemos deixar preencher o espaço no nosso coração que pertence ao Espírito Santo. É lícito, você pode assistir um filme decente, você pode gostar de praticar um esporte, isso é ótimo, isso é bom, mas você não pode deixar isso ocupar o lugar de Deus na sua vida. A paixão, o amor pelo marido, pela esposa, pelo noivo ou namorado, namorada, é coisa boa, desde que esteja no limite da palavra, mas não pode roubar ou tomar o espaço no teu coração do Espírito Santo, do Senhor Deus. Existe um vazio dentro do ser humano que só é preenchido pela presença de Deus. Nós vimos semana passada que algumas razões pelas quais deveríamos buscar o Espírito e também orar em línguas, receber o batismo no Espírito Santo. Vamos lá, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Edificar é construir, crescer, aumentar de estatura, elevar uma construção, deixá-la mais perto do topo. Isso é edificar. Quem ora em línguas cresce espiritualmente. Eu falei também que quem ora em línguas, mostrando na Bíblia, Paulo disse que aquele que ora em línguas, o Espírito Santo intercede por ele até com gemidos inexprimíveis, ou seja, inexplicável, não dá para entender, falar o que é aquilo, mas o Espírito Santo está intercedendo. Interceder é eu, Eduardo, me colocar entre Deus e a igreja, por exemplo, e fazer: Deus, abençoa a minha irmã, abençoa aquele meu irmão, eu estou intercedendo. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, através das minhas cordas vocais, ele está comunicando-se com o Pai e intercedendo por mim, me dando livramento, colocando meus pés no caminho certo, tirando da minha vida, pessoal, laços escondidos, como diz o Salmo 91, versículo 3, ele te livrará do laço do passarinheiro, que é emboscada, armadilha escondida, e peste perniciosa, doença que vem para matar. Quando nós oramos em línguas, o Espírito fala com Deus a respeito daquilo que precisamos e nem sabemos
porque talvez até uma armadilha que o inimigo está preparando amanhã. Falei também que quem ora em línguas é dirigido por Deus, quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8,17 ou 8,14. Quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus e ele nos leva sempre na direção da palavra. E por último, semana passada, no domingo, eu falei que quem tem o Espírito Santo é transformado de glória em glória, como Paulo fala aos Coríntios, e vai resplandecendo a luz de Deus no rosto, porque não temos véu sobre o rosto, e a cada dia vai se tornando mais parecido com Cristo. Alguém lembra disso também? Então, a partir de agora, nós vamos para a matéria nova, porque eu tenho um tema novo, mas ainda sobre o Espírito Santo. Vai ser assim todo domingo, vai ser assim quarta-feira. Eu só não vou falar do Espírito Santo, mas vou buscá-lo sexta-feira. Sexta-feira eu estou no Salmo 91 com a igreja. Mas todo domingo, quarta, vou falar do Espírito Santo, quarta-feira a operação do Espírito Santo na salvação da sua casa. Põe para mim o tema da mensagem na tela, vamos todo mundo ler junto, pessoal. Virtudes que a presença do Espírito Santo... vai só você que eu acho que é melhor. 1, 2, 3, vai! Virtudes... que a presença do Espírito Santo dará. Amém. Faz de conta que você já tomou café e começa a falar mais alto a partir de agora. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem recebe o Espírito Santo, recebe a vida de Deus. É impossível receber a vida de Deus e continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes. É improvável, impossível alguém receber a glória de Deus na sua vida e continuar o mesmo turrão, briguento, o mesmo viciado. Nós estávamos aqui antes mesmo de entrar no ar, nós estamos ao vivo agora, mas eu falava aqui, a irmã contando que fumava tanto, a outra contando que brigava na rua, o outro falando que bebia todo dia. O Espírito Santo nos mudou, ele tem nos mudado. Mesmo a pessoa que não era viciada ou não andava naquele caminho totalmente sujo, errado, o Espírito Santo vai mudando a maneira de enxergar a vida, de amar as pessoas, e nós vamos ver isso na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Paulo vinha exortando, orientando o jovem Timóteo. Timóteo era um jovem aprendiz de Paulo, rapaz de Deus, e que se tornou uma grande bênção. E ele parecia ser um tanto tímido, porque Paulo vinha dando para ele várias recomendações. E nós vamos hoje ficar aqui dentro de um versículo apenas, e dentro desse versículo nós vamos aprender bastante coisa boa, que não era só para o Timóteo, mas serve para mim, serve para você também. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Põe na tela, por favor, capítulo 1, versículo de número 7. O texto diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de quê, pessoal? De temor. Tem alguém que tem covardia? Tem alguém que tem medo? Pronto, então deixa eu dizer, vale para as três coisas. Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, como está na tela, mas de fortaleza, em algumas traduções, poder, e de amor, e de moderação. Tem tradução que traz a palavra equilíbrio, e eu gosto dessa também. Vou ler de novo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga graças a Deus. Paulo, quando ele falava com Timóteo, ele falou: Timóteo, desperta o dom que tem em você. Há uma fé em você. Pode ler depois os versículos, você deve ler depois mesmo os versículos anteriores. Ele vem falando: olha, você tem uma fé que primeiro habitou no coração da sua avó, também no coração da sua mãe, e você herdou essa fé, mesmo sendo filho de mulher crente e de pai que era grego, que era soldado, que não tinha fé. Você se inclinou à fé e Deus quer usar você. Só que Timóteo parecia ser um tanto tímido, porque Paulo sentiu a necessidade de escrever esse versículo 7, que fica muito claro assim: olha,
Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Mas o Espírito de Deus é um espírito de fortaleza, é um espírito de amor e é um espírito de equilíbrio, de moderação. Eu quero falar sobre 4 coisas aqui que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala nesse texto. E a primeira coisa, põe na tela, por favor, eu quero ver esse primeiro tópico. O Espírito Santo não é um espírito de quê, pessoal? De medo. Eu vou ler a frase embaixo, depois eu vou explicar. O medo te encolhe. O medo é uma coisa que encolhe a gente. Quem aqui entende isso? Pastor, por causa do medo eu deixei de fazer muita coisa. Alguém? Por causa do medo, pastor, eu nem fui tirar carta, habilitação. Por causa do medo, deu errado meu casamento, eu não quis nem tentar de novo. Alguém aqui? Pastor, por causa de um relacionamento errado, eu fiquei... O medo, ele te encolhe. Vamos lá, continuo lendo para explicar. O medo te encolhe, faz perder oportunidades, faz você enxergar o inimigo maior do que realmente ele é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem medo está deixando de encher o coração com a presença do Espírito Santo. Existe um medo que é comum a todo mundo, e eu falo até que é bom, e eu vou explicar. Se eu ficar andando com a maior parte do pé para fora aqui do altar, o meu coração, o meu estímulo é ter medo. Eu tenho medo, vai que eu caio. Se eu pego o meu carro e começo a acelerar 170, 180, 190, 200, eu vou ficando apreensivo, com medo, porque qualquer coisa pode causar a minha morte. Esse medo não é ruim. Quando a Bíblia fala de medo, a Bíblia não está falando daquele medo comum, normal, tipo, nossa, toma cuidado, está caindo pedra desse edifício, estou dando um exemplo, está fazendo uma obra e vai que cai na minha cabeça, eu vou andar para o outro lado da rua. Não é esse tipo de medo que a Bíblia está dizendo, mas é aquele medo que domina, que faz você se encolher. É aquele medo que quando você deita na cama, você fica, ai meu Deus, será que a minha vida vai dar errado? Será que eu vou ser mandado embora? Sabe, é um medo que te faz sofrer, embora não esteja isso na tela, e nem tudo que eu vou falar tem como pôr na tela. É um medo que te faz sofrer por antecipação, por antecedência. Nem aconteceu ainda, mas a hipótese de que algo pode vir a acontecer faz você ficar todo angustiado, apreensivo, ansioso, roendo unha. Que costume feio. Para com isso. Você não pode viver uma vida assustada, com medo da solidão, com medo da doença, com medo de ser mandado embora, com medo de aquela praga mandada sobre a tua vida por alguém que com palavras te amaldiçoou, que aquilo venha vingar. Você não pode ter esse tipo de medo. Quem entende a diferença desses medos aqui que eu estou falando? Um é receio para a preservação da vida. O outro é espiritual. Deus não nos deu, com letra minúscula, espírito de medo. Deus não te deu, o Espírito Santo não é um espírito de medo, não é um espírito de apreensão, para viver uma vida inquieta, desassossegada. Vai que o meu filho me abandone, vai que vire bandido, vai que meu marido ou minha esposa me deixe. É esse tipo de medo. Vai que o diabo prevaleça. Ixi, pastor, eu estou meio assustada esses dias. Eu nem durmo direito. Isso mexe com você. Faz você enxergar o inimigo maior do que é. Lembra quando o povo de Israel enviou à terra de Canaã os espias? A Bíblia fala que eles voltam com 2 tipos de notícia, uma boa e uma ruim. A boa é, o fruto da terra é bonito, olha o tamanho dos cachos da uva, os figos, vejam. Mas a Bíblia fala que logo depois eles começam, mas lá habitam os filhos de Anak, ou Enaque, como em algumas Bíblias fala, que eram os gigantes. Houve gigantes na terra. E eles começam a dizer, o povo de lá é povo que mata os seus adversários. É povo que tem poder para vencer os seus inimigos. Ó, o povo de Deus, ó. E nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. Mentira. O inimigo nem tinha visto eles. O inimigo não tinha tecido nenhum comentário, porque se o inimigo tivesse visto os espias na terra de Canaã, eles não teriam voltado, teriam morrido lá.
Só que o medo é um negócio tão contaminador que faz a pessoa que o tem, o diabo ele entra com o medo para lhe roubar as vitórias. E você começa a se sentir menor do que é. E o inimigo? O inimigo, meu irmão, é maximizado, é aumentado. O gigante fica mais gigante. O poderoso fica mais poderoso. E você começa a olhar para o inimigo e achar ele forte. E lembrar de Deus, mas rejeitar o que Deus é. O medo faz isso. O medo te encolhe. O medo te diminui. O medo te faz perder oportunidade. O medo faz você pecar contra Deus. Porque se a fé entra, o medo sai. Se o medo está dominando, a fé já foi embora. Como é que está o seu coração? Com medo ou com fé? Não precisa responder. Fé! Não precisa. Ah, pastor, medo. Não precisa falar isso. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Faça um exame aí no seu coração. Vai, tira um diagnóstico você mesmo, com toda a sinceridade do seu coração, julgue-se. Como é o seu coração? Qual é o medo seu? E o medo é uma armadilha. A Bíblia diz que o medo do homem armará laços. Esse provérbio é tão bonito. Eu lembro quando meu filho nasceu, João Pedro nasceu. Hoje o João Pedro tem 9 anos. E ele fez 9 em fevereiro, então 9 anos passados. Ele era pequenininho, recém-nascido, a Flávia veio para casa, e o João Pedro teve aquele negócio comum em bebê, amarelão. Como é que vocês chamam aqui? De novo, fala. O quê? Isso aí, eu não vou nem repetir que eu não estou entendendo, mas esse problema que a criança fica amarela. E aí a Flávia em casa, nós morávamos em Barueri, e nós morávamos perto de um posto de saúde. A minha esposa falou, amor, fica cá na Clara que eu vou no posto com o João Pedro. Era do lado mesmo, ela foi andando. E aí lá do posto de saúde a Flávia me ligou. Eu estava, a Ana Clara dormindo, eu estava com a Bíblia aberta meditando na palavra. Deus tinha acabado de me dar uma palavra. O medo do homem armará laços. E eu estava lendo sobre aquilo. Toco o telefone, Flávia, fala, amor, o que aconteceu? Fala, amor, ó, o médico falou que vai vir aqui e tal, vai ter que levar o João Pedro, vai ter que internar, não sei o quê. Eu falei, não vai ter que internar nada. Eu não vou ter medo disso. Naquela época, Deus me deu uma direção, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Pastor, eu estou assistindo o senhor, essa palavra vem na hora certa, eu vou pular a janela do hospital e vou fugir. Não faça isso. Pastor, foi de Deus, o senhor falou, eu vou cair fora. Esses dias eu fui visitar uma irmã, e ela estava no primeiro andar. Falei, como é que está, irmã? Dona Helena. Ela disse, pastor, olha, eu estou cansada de ficar aqui. Eu falei, aqui é um perigo, porque pulou a janela, já está no chão ali, né? Ela falou, pastor, dá para fugir, mas eu não posso. Eu falei, não foge não. Eu falei para minha esposa, falei, Flávia, não vai precisar internar. Volta para casa com a criança. Volta para casa. Deus vai fazer algo. E não precisou internar, Deus fez algo. E o milagre Deus operou. Quando a gente dá espaço para o medo, isso vai ganhando uma dimensão na nossa vida muito grande. Isso vai roubando a nossa fé. Vou repetir o que eu disse, porque é uma verdade absoluta. Escuta, quando o medo entra, a fé sai. Pastor, eu ando com muito medo. Isso é sinal de quê? De que seu coração está com pouca fé. E eu não falo isso de maneira afrontosa ou ofensiva. Eu não estou te dizendo, olha, você não tem fé nenhuma, mas eu estou te dizendo que você precisa repreender este sentimento, porque não é somente um sentimento, é um espírito. Deus não te deu espírito de medo. Deus não colocou no seu coração um espírito acovardado. Desde quando gente acovardada vence? Desde quando gente medrosa prospera? Desde quando gente, sabe, com medo de falar em público? Tem gente assim na igreja. Pastor, eu tenho medo, sabe? Na hora que me dão a oportunidade, meu irmão, a pessoa começa a suar a mão. Ela não é verdade? Começa a pingar para os cantos. Parece que está passando mal. Tem gente que até cai para trás. Toda situação de desconforto é uma oportunidade. Escutou o que eu falei? Toda situação de desconforto é uma oportunidade.
Quem nos rouba ou rouba as oportunidades? O medo. O medo rouba a oportunidade. Tem coisa na sua vida que está travada por causa de medo. A Bíblia conta uma história, e eu vou ler com vocês. Abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia conta a história em que Golias, ele vinha, tão conhecida a história de Davi e Golias, mas Golias ele vinha afrontando o exército de Deus por um período de 40 dias. Vocês sabem disso? Todos os dias ele ia lá diante dos guerreiros de Israel, devia bater no escudo e gritava, um contra um, mano a mano, vem! O rei Saul não foi, soldado nenhum foi. E o rei Saul, então, precisando de alguém para lutar contra o gigante, ele fala, o homem que vencer o gigante, ele faz a proposta, eu vou dar minha filha para casamento, vai casar com a filha do rei. Olha que oportunidade de resolver a vida amorosa. Escuta, medo faz você não resolver sua vida amorosa. Pastor, meu casamento não está legal, já sou casado, casada. Mas tem gente que tem medo de abrir e falar o que tem trazido insatisfação, o que tem trazido tristeza. Tem medo de conversar, tem medo de ser sincero, tem medo de bater uma DR. Não tem que ter medo de discutir a relação. E tem gente solteira que está solteira, e se não mudar isso aqui não é praga não, vai morrer solteiro, ficar para tio, ficar para tia, por causa do medo. Pastor, aquela moça é tão bonita, o que eu faço para Deus abençoar a minha vida amorosa? Chegar junto, meu irmão. Chegar junto. Você quer que eu conte como eu conheci a minha esposa? De novo! Pastor, eu não aguento mais. Tem gente que quando eu falo isso, até ora, Deus, tira esse pastor daqui. Eu não aguento, quase 7 anos ele falando a mesma coisa. Mas, gente, quando eu conheci minha esposa, eu ataquei. Como que o senhor atacou? Como assim? Eu agi. Eu tinha orado, estou falando sério, eu vou contar só mais hoje. Eu tinha orado. Eu pedi a Deus uma moça morena, do cabelo assim, do narizinho fininho. Na hora que você olhar para a cara dela, dá uma olhada para você ver. Nem muito alta, nem muito baixa. Não queria magrinha, não queria gordinha. Eu queria bonitona. Eu quero assim, assim e assado. No decorrer do caminho, apareceu aquilo que eu não tinha pedido. Apareceu loira, apareceu mulata, apareceu vara de cutucar estrela e apareceu também umas pequenininhas que dava até para pôr na estante de tão bonita que era. Mas não era o que eu pedi. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a luz, está filmando a minha esposa? Então põe ela, filma ela. Vai, Flávia, olha para lá. Repare, veja. Pode tirar que senão ela vai ficar vermelha, irmão. Olha para mim. Quando ela apareceu, quando ela veio para o culto meu terça-feira, eu fazia um culto terça-feira em São Paulo, e reunião da vida amorosa. Tinha muita gente na reunião. E ela veio até o altar e disse, pastor, eu estava em cima do altar ainda, era uma igreja de 2.800 membros, Osasco. Ela chegou no domingo, 2.800 pessoas. Ela chegou, pastor, eu queria saber que dia que vai ter vigília na igreja. E eu olhei para ela, e eu sabia tudo que eu pedia, que nem cachorro na frente daquelas máquinas de frango assando. Eu quero isso. E aí eu falei para ela, falei, irmã, não sei, volta semana que vem e traz seu namorado, seu noivo, seu marido, e eu te informo. Ela falou, não tem. Eu falei, Deus proverá, irmã. Deus proverá. Quando ela foi embora, porque as portas eram laterais, que nem aqui, só que do lado de cá, eu falei para os outros pastores que já estavam para pegar microfone, pegar as coisas do altar para mim, que auxiliavam lá, eu falei assim, olha, eu vou casar com aquela moça. E eles falaram, você nem conhece ela. Eu falei assim, não conheço, conheci hoje, o nome é Flávia, e é tudo que eu pedi a Deus. Depois, sabe o que eu fiz? Ela voltou na outra semana, eu falei, irmã, passa seu telefone. Ela não queria passar, porque ela falou que eu era feio. Olha que abusada. Mas com muito custo, ela deu. Eu falei, irmã, passa o telefone, que aí eu te informo certinho da programação da nossa igreja. E ela meio que assim passou, mas na verdade ela já estava na minha, né? Já tinha conquistado já.
Tinha nada. Quando eu liguei, pode perguntar, ela está aqui. Eu falei, Jesus, eu já tinha orado, falei, Jesus, ela é minha. Quando eu liguei, papo que vai, papo que vem, eu falei, vem sábado, vai ter reunião dos jovens, você é uma jovem, vem domingo, não sei o que. Ela, não, eu também faço a obra de Deus, eu sou auxiliar, eu moro na igreja, fui conhecendo ela. A Flávia morava dentro da igreja. A Flávia era auxiliar, que nem o pastor Guilherme. Morava no templo e ajudava, abrindo reunião, tocando teclado lá, pouquinho que ela tocava e ajudava na obra, pregava a palavra. Aí eu fiquei mais apaixonado ainda. E aí eu peguei e falei assim, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Já fui na veia. Falei, eu vou casar com você. Você vai ser minha esposa. Ela, peraí, pastor, não é assim não, tem que orar. Eu falei, vai orar você, eu já orei. Deus já falou comigo. Quando ela foi orar, é verdade isso. Não é verdade isso? Fala mais alto. Olha lá, tá vendo, gente? Ela falou, eu vou orar. Quando ela foi orar, Deus fez ela lembrar que ela tinha pedido um homem branco, alto, que tivesse vindo do interior e que fosse parecido com o Brad Pitt. O Brad Pitt ela não pediu, deixa eu voltar, Jesus perdoa, Santa Ceia, não pode mentir. Mas ela tinha pedido um homem branco, alto, que tivesse vindo do interior, que fosse homem de Deus. Ela já orava, Jesus abençoa o meu marido que deve estar pregando em algum lugar. Quando ela começou a orar, e tinha determinado que até o meio do ano estaria com a pessoa com quem ela se casaria. Quando Deus fez ela lembrar, eu liguei de novo, o tratamento era desse jeito. Ela falou assim, pastor, Deus me respondeu, o senhor é meu marido, o senhor será meu... Foi o senhor, era esse negócio todo uma formalidade. Eu falei assim, é, irmã? E do outro lado eu estava assim, yes. Tudo bem, graças a Deus. Amém? E aí, pessoal, eu fui para cima. Se eu não tivesse ido para cima, eu teria perdido. O medo por causa de um casamento que deu errado, porque você foi abandonado. O medo porque um namorado fez um monte de promessa e caiu fora. O medo porque alguém te traiu, tem feito você perder oportunidades. O medo de ser rejeitada. Mulher na vida amorosa não chega no cabra e diz para ele, quero namorar contigo. Mulher não faz isso. Mulher dá sinais. Ela joga o cabelo. E se ele não reparar, ela joga mais ainda. É ou não é verdade? Ela olha para ele, ela faz amizade. E se o cara não percebe, ela vai dando sinais e sinais. Às vezes tem até que cutucar, porque tem homem que é meio perdido no tempo. Mas ela dá sinais, ela mostra o interesse. E o homem, meu irmão, o homem chega e pá! Já fala logo. Tem gente com medo. E o medo tem feito muita gente ficar solteira. A vida amorosa de Davi ou de qualquer homem de Israel seria resolvida deixando o medo de lado. O Saul falou, quem enfrentar o Golias, eu dou minha filha como esposa. Eu vou encher de bens, de riquezas. Vida financeira se resolve quando a gente tira o medo. Quando a gente abandona o medo. E a família não pagará impostos mais em Israel. A vida amorosa, financeira e a família seriam abençoadas, resolvida a situação, se o medo fosse posto de lado. Mas mesmo assim, em todos os milhares de soldados que Israel tinha, ninguém quis lutar. O Davi se apresentou deste tamanico, canelinha seca, rabiscada de mato, porque corria atrás de ovelha, não conseguia vestir uma armadura de soldado, muito menos empunhar uma espada, mas ele tinha no coração coragem, não tinha medo. E ele disse, rei, eu luto contra Golias. Capítulo 17, rapidinho, senão eu explico tudo e nem leio. 1 Samuel 17, 32. A Bíblia fala, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O versículo seguinte, por favor. Saul disse para Davi, contra esse filisteu, não poderás ir para a peleja, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Gente, aí o Davi coloca-se a explicar, já lutei com leão, já lutei com urso, porque Deus é comigo. E a Bíblia fala que Davi foi, e nós conhecemos o desfecho da história. Quem é que venceu a luta, Davi ou Golias? Na pedrada, meu irmão.
Ele acertou no meio da testa do gigante. O gigante caiu. Ele pegou a própria espada do gigante. Com muito custo, ele corta a cabeça do homem fora e leva a cabeça para o rei Saul. E ele vence aquela batalha. Pastor, que lindo, como Davi, ele era um homem sem nenhum tipo de medo, né? Sabe por que Davi era destemido? Sabe por que Davi não teve medo? Porque no capítulo 16, põe na tela para mim, 1 Samuel 16, marca para você abrir e ler também isso, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13, de primeiro livro de Samuel. Olha o que diz, está na tela, leiam comigo, por favor. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? Então Samuel voltou para Ramá. Mas olha aqui para mim, Nova Tradução, linguagem de hoje, mostra que o Espírito Santo encheu Davi e nunca mais o deixou. Qual era a raiz de toda coragem, bravura, ausência de medo? Não era próprio de Davi. Era porque o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quando o Espírito Santo está sobre alguém, o inimigo é minimizado. Quem que é encolhido? O inimigo é encolhido. A doença se torna algo que eu passo a enfrentar com cabeça erguida. Eu começo a lutar como Jacó. Eu não posso ficar aqui destrinchando tanto, esmiuçando essa parte do medo, porque eu preciso continuar, mas você se torna como Jacó, você luta como príncipe. O anjo toca na juntura da coxa do Jacó, desloca, e o Jacó não solta. E o anjo pergunta, qual o teu nome? Ele fala, Jacó. E o anjo fala, a partir de hoje, esquece, não é mais Jacó, teu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. Que bonito, não? O nome Israel. Porque como um príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como é que você enfrenta os seus problemas? Você aqui, a senhora, como que você enfrenta os seus problemas? A vida é cheia de problema. Ou aqui não tem, acho que ninguém aqui tem problema não, acho que na igreja de Brasília o povo não tem. Quem tem problema? Só para eu ver. Ah, tá. Então todo mundo tem. Como que você enfrenta? Com medo ou com fé? Com medo ou que nem Davi, ainda hoje, eu vou entregar teu corpo às aves dos céus. Meu irmão, Davi falou na cara do gigante, o pau vai cantar para o seu lado hoje. Hoje, o gigante veio desprezando. Sou um tipo de cachorro para você lutar com pau, com pedra contra mim. Davi falou, você vem com espada, com lança, com escudo, você está muito marrento, em outras palavras. Hoje, o pau vai cantar para o seu lado. Eu vou te arrebentar na pedrada, essa aqui vai ser na testa. Quando o gigante veio, Davi foi para cima. Quando ele jogou, a testa do gigante, pessoal, foi atingida pela pedra, a pedra ficou cravada na testa. Esse osso aqui é um dos ossos mais fortes do corpo, para proteger o cérebro. A coisa é séria. Na hora que deu, cravou, entrou. O gigante, pum, caiu no chão. Davi tinha essa fé, Davi tinha essa coragem, Davi não tinha medo do gigante, não que o gigante não fosse assustador, porque se você ler a descrição da armadura, era como escamas em cima dos pés. Ele tinha uma proteção sobre os pés de metal, sobre os ombros. A Bíblia descreve o seu peitoral, a sua couraça. A espada pesava tanto, a lança pesava 600 ciclos, era tudo muito pesado. Precisava de alguém carregando um pouco das armas do gigante, de tanto aparato que ele tinha para a guerra. Davi tinha uma pedra, uma funda e um cajado. Uma espécie de estilingue, uma pedra ali, na verdade, 5 no alforge, e um pedaço de madeira que era o cajado dele, que ele andava com aquilo em meio ao deserto para não tropeçar, não cair, não escorregar. O gigante parecia ser muito mais forte e era. Parecia ser invencível. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em alguém, aquilo que parece ser invencível cai por terra. Se você tem vivido algo que parece ser invencível, uma doença irremediável,
Escuta o que eu vou dizer para você. Pode buscar o Espírito Santo que esse mal vai cair e você vai ficar de pé. Esse problema não vai vencer você. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas é na força do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus Cristo que você vai vencer as suas guerras. Ele te fez mais que vencedor. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos continuar? Quem tem o Espírito Santo, a gente está vendo então que o Espírito de Deus não é um espírito de medo. Põe para mim, por favor, o segundo tópico. Quem lembra tem como pôr na tela 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7? Deixa na tela 2 Timóteo 1, 7, mesmo com o tópico aqui. Põe aí para mim ler, por gentileza. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. Mas de quê, pessoal? Fortaleza. Fortaleza tem tradução que é poder. O Espírito Santo traz o que sobre nós? Poder. Vou ler embaixo. O espírito de poder traz a ousadia, a coragem de mudar, para falar em público também, de confrontar as trevas, de não se intimidar diante de uma adversidade. Quando nós temos o Espírito Santo, nós não temos medo de encarar as situações, porque nós recebemos poder. Que tipo de poder? O tipo de poder que enchia a vida de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Por favor, abra sua Bíblia em Juízes, Antigo Testamento, Juízes, capítulo de número 14. Em Juízes, capítulo 14, nós vemos um embate entre homem e besta, homem e animal. Um animal tão feroz que é impossível um homem vencer. Esses dias eu estava assistindo um canal, eu não sei se era Discovery, era um canal que mostra o ataque do leão, o ataque da leoa, porque, na verdade, quem mais caça são as leoas. Vocês sabem disso? Se essa moda pega, hein? Deixa a leoa lá, eu vou ficar em casa só vigiando só. E ela que traga a caça para eu almoçar. Não é assim? Hoje em dia a mulher caça e o homem caça também, não é assim? Os dois têm a sua parte na família e os dois vão para a batalha. Mas é muito violento. Eu estava vendo um vídeo em que o leão atacava as hienas. Ele tem tanta repulsa pela hiena que dificilmente um leão devora uma hiena. Vocês sabiam disso? Porque a hiena é tão repulsiva para um leão, pode bater isso para você ver. Bate na internet, dá um Google, como dizem por aí. Ele só come a hiena, a carne de uma hiena, se ele estiver morrendo de fome. Se ele estiver com fome, mas dá para comer outra coisa, ele não come a carne da hiena. E ele vem e dá uma bocanhada na região, assim, da perna, das patas traseiras, que ele só aleja a hiena. E eu estava vendo esse vídeo. Pastor, não tem nada a ver com isso. Não tem sim. O leão vinha num ímpeto e pegava e dava uma mordida e já soltava, para não matar. E a hiena só conseguia mexer as patas da frente e ficava aleijada das patas de trás. A crueldade, crueldade não é o nome certo, mas a força, a brutalidade de um leão, o ímpeto é muito grande, é muito difícil, é muito forte. Animal nenhum resiste. Esses dias eu vi um leão nesse mesmo canal, um leão contra um crocodilo, jacaré. Eu sei que um é diferente do outro, eu não sei agora definir, mas, meu irmão, ele pegou um crocodilo, puxou para fora e matou o bicho. Como que pode? É muito forte. A Bíblia diz que Sansão era nazireu de Deus. O que é nazireu de Deus? É alguém consagrado ao serviço do Senhor. Olha para quem está do lado e fala, então você é igual Sansão também. Pode falar para quem está perto. Porque Deus te chamou para o serviço dele. Diga glória a Deus. Deus te chamou. Você também tem que ser santo. Você também tem que ser separado para Deus. E quando Sansão estava descendo a Timna, uma cidade filisteia, a Bíblia fala que um leão veio contra ele. Nós conhecemos, mas eu vou ler. Capítulo 14, versículo 5 e também o 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Timna. Tem tradução que fala Timnate. E chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de leão, quer dizer, um leão vigoroso, um leão novo, não era um leão velho, rugindo lhe saiu ao encontro. Então
O Espírito de quem? O mesmo que nós recebemos. Digam glória a Deus por isso. É o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Isso aqui sempre me gerou muita curiosidade, porque ele estava indo com a mãe e com o pai. Só que o leão ataca e ele nem conta para o pai e para a mãe. O pai e a mãe não viu. Então eu acredito que o pai e a mãe deviam estar um pouco à frente, ele caminhando um pouco atrás, talvez parou para uma necessidade ou para pegar uma fruta, sei lá, alguma coisa. De repente um leão veio rugindo para cima dele. Meu irmão, não tem como. Não dá para vencer um leão assim. É só com o Espírito de Deus ajudando. Davi conseguiu. O Davi, ele venceu um leão. Mas a Bíblia fala que Sansão, apoderado pelo Espírito de Deus, pegou o leão e rasgou como que se fosse nada. E não deu nem tempo de ter uma briga calorosa, porque a Bíblia fala que ele nem contou para o pai e para a mãe. Foi jogo rápido. Quando nós temos o Espírito Santo, é esse tipo de poder. Que poder? Para vencer o leão que se levanta contra nós. A Bíblia diz em Pedro que o diabo anda em derredor, como que leão que ruge, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele tem armado contra a sua vida. Pastor, nossa, eu vim para a igreja para buscar Deus, só me dá uma notícia dessa. Um dia uma pessoa muito querida falou para mim, eu não mexo com o diabo, e o diabo não mexe comigo. E quando falava diabo, 3 murrinhos na madeira. Eu não mexo com ele não mexe comigo. Não é assim. O diabo é vosso adversário. O nome diabo significa opositor, aquele que está contra. Então, quando o diabo vem, e ele vem como o leão veio contra o Sansão, quem tem o Espírito de Deus vai conseguir prevalecer contra o inimigo. No mundo, Jesus advertiu, tereis o quê? Aflições. Você vai ter luta. Você habita um corpo que é suscetível, que pode adoecer. Verdade ou não? Você tem família. No mundo idealizado, família é um lugar de segurança, não é no mundo real, não. No mundo que a gente idealiza, família é lugar de proteção, é ou não é verdade? Irmão, irmão não dá bola fora. Ninguém trai ninguém por causa de herança que o pai deixou, no mundo idealizado. No mundo real funciona assim? No mundo real o pau quebra. Tanto que Jesus fala que o inimigo do homem são os da própria casa. Miqueias capítulo 7 também fala que o inimigo do homem é os da própria família, porque é o que mais machuca. Quem traiu Jesus era alguém que comia pão na mesa com ele. Então no mundo a gente tem lutas que a gente lida com mais facilidade e outras mais difíceis. Porque a gente tem que lutar com coisa que nem imaginava às vezes. Mas o Espírito Santo nos dá habilidade. Para quê, pastor? Para rasgar como se não fosse nada. Para resolver facilmente. Quem entende isso, diga glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, você tem poder. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder. Você se torna um crente poderoso. Você vai ser uma pessoa tão confiante, o Espírito Santo dá confiança. E aí, vai ou não vai? Em nome de Jesus eu vou. Tem gente que vai começar a falar, rapaz, ele ficou um tanto orgulhoso. Você é meio orgulhoso. Deixa eu fazer isso por você, vai. Tal a minha força era 45 anos atrás, tal é agora. Não foi assim o Caleb? Lembra do Caleb? Foi a minha força é a mesma, como a de tantos anos atrás. Ninguém precisa empunhar uma espada no meu lugar. Pode ter certeza que teve gente que deve ter feito assim. Velho metido. Mas ele estava cheio de poder. Eu estou pronto para guerrear. Tem gente que não vai entender a sua fé e o quão corajoso, o quão ousado, o quão intérprete você se tornou. E vão até confundir tua fé, tua confiança com, soberba, orgulho. Mas não é. É fé. Quem tem o Espírito Santo é cheio de coragem, pessoal, de poder. Torna-se uma pessoa destemida. Vem o mal e ela zomba do mal. Lembra do Elias?
O Elias estava zombando do inimigo, zombando. Orem mais forte, falem mais alto. Quem sabe Baal está tirando férias, ou está atendendo outra pessoa, por isso não pôde responder vocês. Talvez tirou férias. Ele zombava. Quem olhava aquilo pensou um homem zombando de outra religião hoje? Você falaria, nossa, que maldade. Tinha maldade? Eu vou te dizer, não tinha. Tanto que quando ele arruma o altar, repara o altar, Deus não responde sobre altar quebrado, tem que arrumar as coisas na vida. Ele arruma tudo bonitinho, manda trazer a água, era tempo de seca, 3 anos e meio não chovia. Põe a água que eu tenho para beber aqui, põe em cima do altar, despejou tudo. O jovem obreiro guardou um tanto, ele falou, joga o resto. Pôs tudo ali, pois ele sabia que Deus responderia com fogo quando ele clamasse, e responderia mandando chuva quando ele orasse de novo. Fé, poder, ousadia, coragem, e aí vários sinônimos que a gente pode usar aqui, sabe? Destemido, a pessoa se torna poderosa, e isso é lindo. E nós vamos ver no passo a seguir que Deus é tão santo que além de poderoso, cheio do Espírito Santo, você fica poderoso, mas você não fica soberbo não, nem se acha melhor que os outros, porque você começa a ser mais amoroso também. Diga graças a Deus. Eu vou passar para outro passo. Você vai vencer com poder as dificuldades, desde que sua vida esteja cheia do Espírito Santo. Tem muito cristão vazio do Espírito Santo, cheio de medo das lutas e desafios que virão. Pessoas prósperas são pessoas que resolvem os problemas. Pessoas bem-sucedidas são pessoas que encaram de frente, com coragem, com fé, os leões que a vida joga sobre ela. Quem aqui é gente assim? Pastor, diga, eu sou desse tipo. Com essa fé aí, nem eu acredito, pessoal, desculpa. Diga comigo, diga, eu sou desse tipo. O Espírito Santo está em mim. Amém, gente? Terceiro tópico, põe aí, penúltimo. O Espírito Santo faz o que com a gente? Por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 na tela. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, poder, de... Cadê, gente? Que eu perdi aqui a minha leitura. De fortaleza e de amor. Olha para mim. Ao mesmo tempo que o cristão se torna alguém sem medo do mal, do inimigo, fizeram macumba para mim, manda fazer 2, faz favor, que uma só não faz nem cosquinha. Estão falando mal de você, Deus abençoe aquele lá, não vai prosperar. Colocar teu nome na boca do sapo, pelo amor de Deus, alguém acha o sapo, descostura a boca dele que o bichinho está sofrendo à toa. É assim que é o cristão, ele enfrenta os leões da vida, mas além de se tornar uma pessoa poderosa, desprovida de medo, é lindo como o Espírito Santo, ele tem multiformas de agir na nossa vida, porque o ser humano cheio do Espírito Santo, além de poderoso e sem medo nenhum, ele se torna amoroso. Deixa eu perguntar para você, ou melhor, desculpa, eu sei que você não gosta muito não, mas pergunta para quem está do lado, fala, você é amoroso ou você é um cascudo? Quem aqui é amoroso? Levanta a mão. Quem, pastor? Eu sou uma pessoa amorosa. Você é uma pessoa amorosa? O que é uma pessoa amorosa? Você sabe que nós brasileiros e muitos povos, quando leem a Bíblia, romantizam a Bíblia, mas a Bíblia não é um livro romântico. Eu vou te explicar o porquê. Servir a Deus é renúncia. Não é um amor platônico, não é um amor romântico. Deus me ama e por me amar, Ele poda a minha vida para que eu possa dar mais frutos. Ele tira pedaço. Ele tira algumas coisas. Ele faz algumas pessoas virarem as costas para mim. Eu estou só explicando sobre o amor bíblico, tá? Ele faz algumas pessoas virarem as costas para mim, mesmo que isso me faça chorar, sangrar por dentro. Quem já foi traído na vida? Traído que eu falo não é na vida amorosa só, em tudo. Quem aqui já passou? O cara me passou a perna. Minha amiga, meu amigo, pastor, passou uma perna em mim. Que traição, não esperava por aquilo. Alguém? Foi livramento. Tem coisa na sua vida que Deus te deu livramento, de pessoas, de lugares,
porque Ele te ama. Sabe quem entende bastante do amor de Deus? O pai e a mãe. Quem é pai e mãe, levanta a mão. Eu vou enfiar meu dedo na tomada, o gurizinho de 2 anos, 1 ano. O que o pai e a mãe faz? Não deixa. Mas eu quero. Mas o pai e a mãe não vai deixar. Quem aqui já pegou e falou assim para o filho, não? E o filho ficou bravo com você? Quem aqui? Hã? Quem já falou, não vai comer chocolate agora? E o filho começou a chorar. Lá em casa é assim. Até a Ana Clara, que está aqui, 12 anos, moça crescida. A Flávia falou que, mãe, deixa a gente tomar sorvete, esses dias. A Flávia falou assim, se tomar sorvete, não come chocolate. Foi ontem! Foi ontem! Se tomar sorvete, não come chocolate. Sorvete! Eles fazem assim, cara. Sorvete! Tem filho assim na sua casa também ou não? Eles fazem tipo torcida organizada. A Ana de 12 e o João de 9. Sorvete, 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 sorvete. A minha esposa deu sorvete. E aí, a Flávia, depois que a gente fez lá o lanche, a Flávia veio. A Flávia também me leva para o mau caminho, hein, Flávia? Você mesmo. Ela abre uma barra de chocolate. Eu já tinha comido a outra. Outro dia. Você quer brigar aqui? Quer lavar roupa suja na frente de todo mundo e ao vivo? Que a gente faz agora. Deixa para outro dia, então. Então, ela vai lá e abre um chocolate. Aí ela come um tablete lá e dá um para mim, a gente vai comendo. E meu irmão, chocolate para mim é um negócio de outro mundo. Tem alguém aqui igual eu? Pastor, chocolate é demais, é irresistível. Tem alguém que ama chocolate? Quem não gosta de chocolate não é muito de confiança, não. Falam sobre isso a respeito de cuscuz. Quem gosta de cuscuz aqui? Um dia mandaram assim para mim, pastor, quem não gosta de cuscuz não é de confiança. Eu falei, então vou comer esse negócio aí, porque, pelo amor de Deus. Mas vem cá. Aí eu comecei a comer, minha esposa começou a comer, a Ana Clara apareceu, mãe, me dá um. Parece neném, tem 12 anos de idade. Não vou dar. E a Flávia é assim, eu não vou dar. Você já comeu, você fez a escolha, você queria sorvete, eu falei sorvete ou chocolate? Você quis sorvete, o chocolate agora eu não vou dar. Vocês já comeram a porcaria de hoje? Mãe, mas só um. Um só. Aí a minha filha saiu e foi lá na porta de casa, da sala, não é, Flávia? E ficou assim, ó, na porta da sala, olhando pela fresta. Um só. Foi, Flávia. E o pai, o coração mole, né? Foi, Flávia, dá um só para eles. Ela falou, tá bom, vai. Ana Clara, vem aqui. A Flávia, quando está brava, diz, vem aqui. Toma, um para você, um para o seu irmão. E aí os filhos saem tudo felizes. Mas quando você fala não, eu já vi meu filho chorando por causa de pirulito. Vou para pirulito. Não vai. Quem é mãe e pai sabe o que eu estou falando. Não é assim? Agora não. Mas isso é porque o pai e a mãe não amam? Ou é porque o pai, justamente, o pai e a mãe amam e por isso não vai deixar naquele momento? É sinal de amor ou não? Deus é assim. O Senhor Deus, Ele nos ama. E não é um amor romântico. Porque o amor de Deus te levará, por vezes, a ser rejeitado. Escutou o que eu falei? Por andar com Cristo e por Deus te amar e você o amar também, haverão pessoas que vão deixar de convidar você para a festa. Sua casa vai deixar de ser o point. Vai ter gente que, quando pensar numa viagem, você viajava com aquela família sempre, eles vão falar, vamos chamar fulano. Ah, não, vamos chamar não, virou crente. Vai ter gente assim. Vamos comemorar na casa da... Ih, não vamos não, lá não entra bebida mais. Então você vai ficando de lado. Alguém já passou por isso? O amor de Deus não nos leva só a ganhar, mas o amor de Deus também gera, entre aspas, algumas perdas. Agora, voltando falando de amor, quando eu recebo o Espírito Santo, além de poderoso e a ausência de medo na minha vida se torna algo comum, eu também me torno amoroso. Como assim amoroso? Beijo e abraço em todo mundo. Não. Mas a pessoa que... Eu vou ler, tá bom, pessoal? O amor, o Espírito de Deus que traz amor em nossa vida, nos capacita a amar os pecadores. Te olha para alguém e aquilo dói no coração. O sofrimento do outro faz você sofrer também. Machuca teu coração. Aqueles que nos perseguem e falam mal, a gente começa a amar essas pessoas. Coitado, Deus livra ele, livra, que vai dar ruim isso aí. Porque a gente sabe
que nós somos como a menina dos olhos do Senhor, e Deus não deixa tocar. Vamos lá. Cadê onde eu parei? E que seriam os que falam mal, nos perseguem, que seriam naturalmente desprezados por nós, mas agora, mediante a ação do Espírito, passam a ser importantes no nosso coração. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue perdoar as pessoas, a gente consegue amar as pessoas, ainda que ela não nos ame. A Bíblia fala que amar quem te ama, até quem é pecador faz isso. Agora, amar quem não gosta de você é o desafio do verdadeiro cristão. Tem gente que a gente ama fácil. Quem tem aqui pessoas na sua vida, pastor, é fácil de amar. Amigos, quem tem amigo que é fácil de amar? Está perto de você? Se tiver, fala, não é tão fácil amar você, você é gente boa demais. Fala para a esposa, para o marido, para o irmão, fala, é mole para o gato, amar você é tranquilo. Difícil de amar é o Simei, que atira pedra na cabeça do Davi e ainda pragueja ele. E o Davi, mesmo assim, não atira pedra de volta. Difícil de amar é quem chama a gente de bandido, mesmo não sendo bandido. Difícil de amar é quem fala que você é isso, aquilo e aquilo outro, lhe passa uma perna, lhe tira dinheiro, e você tem vontade, na verdade, de brigar, de bater e praguejar. Deus derruba um raio sobre ele. Mas, na verdade, quando você tem o Espírito Santo, você fala, Deus, tem misericórdia. Eu estou muito irado, mas eu peço que o abençoe. O Espírito Santo faz isso. A Bíblia conta, por favor, em Atos dos Apóstolos, para a gente ir para o último tópico, Atos capítulo 7. A Bíblia fala de Estevão. Estevão era um grande homem de Deus, que cuidava de serviços que amparavam viúvas, necessitados na época. Ele trabalhava no reino e era convertido a Cristo. Era homem de Deus. Pessoas pagas maldosamente testemunharam contra ele, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra Moisés. Isso está tão presente no meu coração, porque ontem antes de dormir, eu e o meu filho assistimos um Midinho. Quem conhece o Midinho? Que é o desenho da igreja. Midinho, o pequeno missionário não é assim? E aí falou sobre Estevão, a história de Estevão. Eu e meu filho assistimos ontem. E caluniando ele, acusaram ele de blasfêmia. Levaram ele diante da autoridade e ele começa a pregar. Jesus, a quem vocês crucificarem, parará, piririri. Ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus. E teve gente que meteu a mão na boca, pôs no ouvido. Não, isso é um absurdo. E foi dada a ordem, apedreja ele. E apedrejaram ele. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, 7,59, tá? E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, olha o que ele estava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, todo mundo agora vai, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Para um pouquinho. Quantos de nós, no meio da pedrada, não oraria assim, Deus, recebe meu espírito. Eu amaldiçoo todo mundo que está me apedrejando. Quanta gente não oraria assim? O Estevão era servo, como eu e você somos servos, daquele que venceu o mal com o bem. Jesus na cruz fez o que, pessoal? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão, a exemplo de Jesus. Eu falei aqui semana passada que o Espírito Santo nos torna parecidos com Jesus. Ele abençoa quem o apedrejava. Isso aqui é o Espírito Santo. No mundo tem gente que fala, você tem espírito de barata, sangue de barata, né? Fala, sangue de barata? Você tem sangue de barata? Por que você não revidou? Ele te traiu, trai ele também. Ela fala mal de você e você ajuda ela. Você é muito bobo. Mas no reino de Deus, nós aprendemos que quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos a capacidade de passar por cima de uma transgressão, de um pecado, de perdoar alguém. Você não é boba por perdoar. Você não é tolo por oferecer perdão à esposa, ao marido que cometeu traição. Você não é bobo em perdoar alguém que até tomou dinheiro seu, que até te trouxe prejuízo financeiro, emocional. Pastor, sabe, eu sou um tanto traumatizado porque aquela pessoa fez isso contra mim, mas sabe o que eu quero? Eu quero que Deus abençoe ela. Você não é bobo por isso.
Isso mostra, evidencia que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo tem se apoderado do seu coração, e glória a Deus por isso. Amém, gente? E por último, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e do que mais? Está na tela, o que mais? Que é o mesmo que equilíbrio. Põe aí para mim o último na tela. O Espírito, o Espírito Santo nos faz o que, pessoal? Equilibrados, moderados. O que isso quer dizer? Virtude que permanece, virtude de permanecer na exata medida. É o afastamento de todo e qualquer excesso. É equilíbrio, moderação. Quem tem o Espírito Santo sabe a maneira correta de responder nas situações diversas da vida. Existirão situações na sua vida que você tem que fazer assim, olha aqui para o pastor. Ó. Não, calma lá, vamos resolver isso aqui. Vai dar tudo certo. Mas vai ter situação na sua vida que você vai ter que falar assim, parou, basta. Isso aqui não é falta de Deus, não. Nossa, o pastor estava sem Deus no coração. Jesus entrou no templo, meu irmão, e virou, meteu o pé, e ele não estava sem o Espírito Santo nele, não. Há momentos na vida que demandam energia. Vem cá, fulano, faz favor, para de falar assim. Não é desse jeito. Não, basta. É desse jeito. Um dia desse eu falava com uma pessoa, e ele, não, pastor, mas não é assim. Eu falei, irmão, não é, você está errado. Não, eu falei, irmão, a Bíblia diz. Eu levantei a voz, desse jeito aqui. Está escrito, e citei o versículo. A pessoa baixou a cabeça. Repeti, está escrito, nessa energia aqui. Se alguém passou na frente do escritório e falou, rapaz, o pastor vai dar um golpe nele. O único golpe foi a palavra. Está escrito, basta. O irmão falou, sim, senhor, é a palavra. O senhor está certo. Gente, escuta o que eu vou falar. Há momentos que não podemos levantar a voz. Há momentos, alguém está muito alterado, a gente faz assim, calma, você está nervoso. A pessoa fica mais nervosa ainda. Eu não estou nervoso. Não, você está nervoso. Não estou nervoso. Não é assim? Você começa a morder o dente. Você tem que ter o Espírito Santo para saber falar do jeito certo, na hora certa. E não é só o falar. O Espírito Santo me torna moderado. Tem hora que meu coração é visitado pela ira. Quem estava aqui o dia que eu preguei sobre irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Eu falei, está tudo junto, você pode ficar irado. Não é pecado ficar irado. Quem aqui não fica irado? Quem aqui, de vez em quando, pastor, eu fico, olha, com uma raiva, o negócio me deu uma ira no coração, levanta a mão assim. Você pode ficar à vontade, várias vezes por dia se quiser, mas a orientação bíblica é não pequeis. Aí vem logo em seguida, não dê lugar ao, porque se ficar irado e pecar, o diabo entra. E Deus não opera na ira do homem, é a justiça de Deus. Então, o Espírito Santo me torna moderado. O negócio me atingiu e me deu um baque. Humanamente, a vontade é reagir na mesma força. O Espírito Santo me torna equilibrado. Eu não vou para os picos. Eu não sou nem lesado ao ponto de ser omisso e nem agressivo ao ponto de explodir. Isso é o Espírito Santo. É na medida certa. É sempre na média. O coração sempre ponderado. Davi disse, meu coração, a minha alma está de contínuo na minha mão. Salmo 119, 109. A minha alma, ou 110, está de contínuo na minha mão. Eu domino o meu homem interior. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Por isso que ele dominava o homem interior. Tem gente dentro da igreja que não domina. Quando viu, já falou. Chega na esposa e diz assim, olha, eu não sei aonde eu estava com a cabeça quando eu casei com você, miséria. Pronto, o casamento vai para o saco. Porque a mulher é vaso frágil e ofende mais rápido. É ou não é verdade? O homem não pode ter o seu orgulho ferido. Você não é homem para mim. Acabou, minha irmã, você matou seu marido. Mulher precisa ser amada. Homem também. Mas homem precisa ser respeitado. Não que a mulher não precise. Mas, nesta ordem, respeite o seu homem. Ame a sua mulher. E respeite ela depois, e ame ele depois também. Mas homem precisa de respeito, dignidade. Ele tem que... Deixa o seu marido achar que manda, irmã.
Fala para ele, meu bem, o que você acha? Você já escolheu a cor do sofá. Amarelo ou cor de rosa? Eu não sei, o que você acha melhor? Ele fala assim, eu acho que é amarelo. Mas você quer o rosa? Você fala assim, é amarelo. Mas amarelo deixa quente o ambiente, né, meu bem? Então vou comprar o rosa, você não tem problema com isso? Não, não tenho, não. Então tu pode comprar. Ele faz achando que está mandando. Deixa ele achar que manda. Deixa. Você tem que ser sábia. Agora, quando você tem o Espírito Santo, ainda que afrontado, você se mantém na santidade de Deus. Você não visita os extremos. Tem gente, pessoal, que é tapado demais. Desculpa falar assim. Tem gente dentro da igreja que é muito pamonha. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém. Amém, gente? Tem gente que é muito para trás. Tem gente que os filhos estão pintando e bordando, fazendo tudo de errado. E a mãe ainda fala, ai, meu filho, tá bom, então tá, a mãe vai até tirar um dinheirinho do banco para te ajudar. Seus filhos não se convertem, às vezes, por causa da senhora destemperada, do senhor destemperado, que cria quarentão, filho de 36, de 28, 25, como se fosse o neném da mamãe. Papai te ama, filho, vem cá, papai vai tirar um dinheirinho para pagar o carro que você comprou, filho. Você não consegue pagar, filho? Papai paga. Faz ele perder, meu irmão. Você tem que ter moderação, equilíbrio. Tem mãe que estraga o filho. Estou falando besteira? Hã? Tem pai que estraga a filha. Tem gente cujo filho tem 40, 50 anos de idade e ainda é moleque, porque o pai e a mãe, de tanto que ama, mas por não ter moderação, se excede na função paterna, materna. Tem esposa que estraga o casamento dela porque ela não tem o Espírito Santo, tudo ela grita, tudo ela esberra, esguela, sabe, dentro de casa não tem controle. Os filhos são educados na base do berro. Vem para cá, menino! Os vizinhos ouvem. Aí no domingo sai para vir na igreja, é uma bênção. A paz, irmão. O filho deve pensar, paz para ele, guerra para mim, minha mãe é terrível. Tem gente destemperada na igreja. Tem gente dentro da igreja que não tem equilíbrio na vida. Não tem equilíbrio nas decisões. Ih, vai longe, mas vou te falar rápido sobre isso. Equilíbrio nas decisões financeiras. Tem gente que é homem de Deus, mulher de Deus, mas não é equilibrado. Entra dentro do negócio, nossa, toma decisão e compra, faz parcela. Depois o filho fala, pai, vontade de comer uma pizza. Ele diz, não dá, tem que pagar o carro. Desequilibrado financeiramente. Tem mulher desequilibrada também, parece que é centopeia, tem 552 mil pares de sapato, nem usa, está descolando de velho que está parado. Alguém aqui já viveu isso? Pode levantar a mão mesmo, descarada. Pastor, a irmã fez assim devagarzinho, assim, ó. Quem já perdeu o sapato porque não usou? Quando foi usar, rasgou. Levanta a mão. Olha aí. Quem já comprou coisa que depois falou assim, não gostei muito? Quem? Quem tem roupa que está novinha, bonitinha, quase não usada, porque comprou porque foi zoião? Levanta a mão, por favor. Zoião. Foi comprando, destemperado. Que nem criança. Passa o cartão. Passa o cartão. Passa em 10 vezes, só que tudo que compra é em 10 vezes. Aí tem 10 vezes para pagar, que o salário já está todo comprometido nas 10 vezes de parcela lá. Gente desequilibrada. Nós não podemos ser desequilibrados. Gente desequilibrada no trânsito. Eu quero falar rapidinho. Posso? Fica brigando com os outros na rua, abrindo vidro. Como não fala palavrão, chama o outro de filho de Jezabel. Filho de Jezabel, Satanás que te domine. Não pode. Você é homem de Deus. Meu irmão, Brasília é cheio de gente com revólver dentro do carro. Aqui dentro da igreja, o cara que vem aqui pensando em roubar essa igreja, ele está dentro da água. Tem umas veinhas aqui que você não dá nada para ela, que anda com umas bolsinhas assim, e um 32. 32? É 32 o revólver, aquele pequenininho? Um dia eu estava... 38 é maior, a senhora entende de revólver, né? Pistoleira de Ceilândia. Qual que a senhora carregava aí? Falando, gente, isso aí não valia nada, não. Foi só Jesus que pagou caro nisso aí. Agora vale. Agora é uma bênção. Não é? Mas olha aqui para o pastor. Tem velhinha dentro da igreja aqui, pessoal. Senhora de idade.
Pastor Eduardo, eu trabalho no departamento tal da polícia e tal. O senhor sempre repara que eu estou com bolsa? Eu falei, não, nunca tinha reparado. Pois é. Oi, irmã, fecha. Fecha de novo. Arma dentro. É sério. Tem gente... Aqui na igreja nós temos uma pessoa... não posso ficar falando muito sobre isso, mas existem pessoas que trabalham em serviço secreto com os piores bandidos do Brasil disfarçados. O cara não anda com viatura e nem com farda. E quando age com aqueles capuz que só mostra o olho. Brasília é cheia disso. Aí tu, bonitão, destemperada, fica brigando no trânsito. Abre o vidro, fecha o outro. Para levar um tiro. É 2 palitos. Brasília o que mais tem é militar. Tem um monte aqui dentro. Nós temos aqui soldado, cabo, nós temos aqui... agora o irmão vem aqui e vai no Guará. General. E você fica aí, buzinando e xingando os outros na rua de filho de Jezabel, companheiro do inferno, do diabo. Para com essas coisas, sabe por quê? Você pode tomar um tiro. Ah, pastor, o senhor é exagerado. Exagerado é você, que não consegue ficar sem abaixar o vidro do carro. E eu vou falar, eu já fiz isso também. Mas não faço mais, me converti. O Espírito Santo está sobre mim, diga graças a Deus. Posso contar a história de um amigo pastor? Nós temos um conhecido, colega de ministério da Igreja da Graça, ele era pastor numa região lá perto de Ribeirão Preto. Esqueci o nome daquela cidade, é diferente o nome da cidade. E ele estava dirigindo o carro dele. Você lembra o nome da cidade do pastor? Você lembra dessa história, né? E ele dirigindo o carro, ele falou que estava indo para a igreja, domingo de manhã. O cara pegou, passou e fechou ele. Ele ficou bravo. Ele acelerou o carro dele, ele contando, a gente racha da risada. Ele acelerou o carro, colocou o aparelho com o cara, baixou o vidro e falou assim, você, isso o quê? E saiu acelerando. O cara começou a perseguir o carro dele. E perseguir. Na hora que parou no farol, o cara parou do lado, abriu o vidro, era um cara enorme. O cara desceu do carro e veio, o que é que você falou para mim? Ele falou assim, irmão, eu estava com o vidro fechadinho. Eu abri com a coragem que eu estava um tanto assim o vidro. Eu falei, nada não, Deus te abençoe. O homem voltou para o carro dele e eu fui para a igreja com o rabinho entre as pernas. Para de ser alguém briguento. O Espírito Santo, põe primeiro, 2 Timóteo 1,7, o Espírito de Deus não é de medo. Nós não temos medo. O Espírito habita em nós. É de poder, é de amor e de Eu ia ler para você Mateus 26, põe na tela rapidinho, Mateus 26, 51. Para de ser esse tipo de gente, Esse tipo aqui que eu vou ler agora, versículo 51, Mateus 26. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe o que, gente? Quem era esse? Pedro. Quando foram prender Jesus, ele puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote era alguém que queria exercer o sacerdócio. Pessoas amputadas não podiam servir como sacerdote naquele tempo. Gente cega, muda, gente surda, gente com um pedaço da orelha faltando, não poderia. O que Pedro estava fazendo? Na hora do ímpeto, ele estava dissipando uma orelha e destruindo um sonho. A Bíblia fala que então, versículo 52, Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Depois disso, Jesus pega a orelha do homem no chão e faz o que, gente? Jesus teve que operar um milagre por causa do espírito impulsivo e explosivo de Pedro. Gente que não tem moderação, que não tem o Espírito Santo, fica dependendo a vida toda de milagre, para Deus reparar as besteiras que ela faz. Chega de ser uma pessoa impulsiva, seja moderado, cheio do Espírito Santo. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Vamos aplaudir Jesus, bem bonito, que ele merece. Glória a Deus. Fique de pé.